programa Insight pela sua rádio pelotense, né? Tá bombando também na internet. Doutor Genilton estava e a participação também e a manifestação de ouvintes, né? E a gente percebe pela forma de se expressar que são ouvintes de um bom nível cultural, pela maneira como escrevem e as colocações que fazem, né? Ao mesmo se dá nas ligações aqui, a gente vê as pessoas bem se expressam, né? Colocam as coisas, né, Nilton? É verdade, Leandro. E às vezes eu acho que é importante um debate mais aceso, né? Então, as questões que mais preponderaram no Facebook agora, que nós estávamos olhando no intervalo, é como lidar com a crise, digamos assim, com a hostilidade a qual a doutora Liz fazia referência, a questão da agressividade, da destrutividade, como se lida com isso, e o tema da globalização, que de alguma forma faz com que as pessoas funcionem de um jeito que às vezes nem querem ser, mas são levadas por uma corrente migratória, digamos assim. Sabes que eu aprendo muito aqui, né? Isso aqui é um aprendizagem, né? Eu nunca esqueço uma vez, o Nilton falou, e que realmente é realidade, né? Uma criança que está fazendo uma teimosia e tal, às vezes vai lá e dá um cascudo. Eu aprendi assim, né? Na época era a geração do cascudo, né? A melhor coisa é dar um abraço. Um dia a pessoa um abraço. Não, e abraçar firme, que ela não possa. Quer dizer, às vezes a reação de violência contra a violência, ela não te leva a nada, né? A contenção, né? E a demonstração de carinho, apreço, é muito mais, né, mais negócio, né, do que o conflito, né? Só que a gente tem, parece ser vamos dizer, uma pólvora, né? No conflito você aumenta o conflito ainda, né? Em vez de diminuir. Claro. Não, Leandro, é verdade. Se nós agirmos com a violência com violência, às vezes tem que ter uma contenção firme, Leandro. Mas não no sentido de responder da mesma maneira, entendeu? Às vezes uma criança ou um adolescente está tão desbordado que tem que, eu digo, manotear. Sim. E manotear firme. Mas tu abraça, tu aperta. Abraça. Agora, se tu pega um taco de beisebol e começa a dar nele, entendeu? É uma luta campal. Esse é o modelo que vai ser transportado depois. Sim, tu vence porque tu é maior, tu tens mais força. Mas tu não venceu, no fim tu perdeu também. Perdeu pelo porque modelo. Tu perdesse pelo o controle. Modelo. Né? Claro. Ouvinte na linha, alô, bom dia? Fica à vontade, ali. Então, isso é uma das coisas que eu tenho que
Claro que sim. Todos Claro que sim. assim Não- nós vamos melhorar. Eu não me conheço que não seja daqui a 30 anos, mas a criança de 5 anos hoje, é que nós vamos estar melhor. Tá aí. Um abraço. Um abraço. Né? Aliás, tem esse detalhe, né? A gente falou na questão da palavra, né? O erro de português, como ela disse, não tem falha, né? Claro. Não tem erro. Quando tu te comunica, né? E a pessoa que diga, não é Claro. obrigatório de ter conhecimento de português. Isso aí é só se comunicar, né? O que o Neri está dizendo é de uma sabedoria Eu também acho, fantástica. eu ia também Fantástica. dizer isso. Em todos os níveis. A Coreia do Sul, 25 anos atrás, era um país desorganizado, bagunçado, etc, etc. Eles investiram em qualidade nas crianças e tudo mais. Eu vou baixar só um pouquinho aqui, Helena, que está dando Eu um baixo pouquinho aqui, de- eu baixo aqui. obrigado. Investiram nas crianças, em escola, educação, hoje, 20 anos depois, é uma potência. Não precisaram esperar que os velhos morressem para mudar. Não, investiram diretamente nas crianças. Quando as crianças chegaram à vida adulta jovem, já traziam uma bagagem absolutamente maravilhosa em termos de crescimento econômico. Não sei se do ponto de vista educacional e tudo. Quer dizer, educacional certamente, mas não sei se do ponto de vista emocional, psicológico, houve algum crescimento significativo, mas se supõe que sim. Eu só queria falar outra coisa que o Neri falou e que eu acho muito importante e que a grande maioria das pessoas confunde. Quando ele fala da sabedoria da avó dele, que era uma pessoa humilde, sabedoria sobre a vida não tem nada a ver com dinheiro. Nada. Nós temos pessoas de muito dinheiro que, do ponto de vista de sabedoria da vida e do ponto de vista psíquico, são pessoas muito limitadas. Nós temos um exemplo disso, que é o presidente dos Estados Unidos na atualidade. Uma pessoa muito comprometida, muito limitada psiquicamente, intelectualmente, mas tem muito dinheiro. As pessoas confundem, Leandro, principalmente as pessoas mais humildes, que ter dinheiro é ter tudo e é ser melhor. Ter dinheiro é só ter dinheiro, nada mais do que isso. Não são melhores pessoas, não quer dizer que sejam mais capazes, foram capazes de gerar dinheiro para eles, nada mais. Não quer dizer que tenham um psiquismo mais evoluído e mais madurinho. Então, às vezes a gente vê pessoas muito humildes dizerem coisas da vida, que a gente chega a se arrepiar, e são pessoas humildes, mas têm vivência da vida. Então, ter dinheiro e ter escolaridade não quer dizer nada, Leandro, é só isso. Às vezes eu digo, ter um diploma na parede é só um papel na parede. Não quer dizer absolutamente mais nada do que isso. A qualidade humana é outra coisa. A pessoa teve uma boa oportunidade, né? Mas às vezes não soube aproveitar. Né? No caso do diploma, né? É um papel ali que diz que cursou uma faculdade X, mas não quer dizer mais nada além disso, escolar, Leandro. o ambiente universitário, ele te proporciona. Né? Claro. Uma questão depende de ti também, não vai ser só do... Claro. Né? O diploma ajuda muito no desenvolvimento tecnológico, que as pessoas confundem com evolução. Com evolução psíquica e individual humana. E isso não tem nada a ver. Mas com que o dinheiro? Ter muito dinheiro é só ter muito dinheiro. Tá bem, vale por isso, mas não como ser humano. Como ser humano, a gente não sei se é um ser humano evoluído. Às vezes, até alguns me dão a impressão que são muito primitivos, muito primitivos. Volto a dar um exemplo do presidente dos Estados Unidos na atualidade. É uma pessoa muito primitiva do ponto de vista de funcionamento psíquico. Doutora, quanto mais competitivo uma pessoa é, que nível de evolução ela está? Ou a competitividade determina algum se nível na de evolução? minha competitividade eu levo os outros comigo, isso é muito bom, entendeu? Se eu levo, se eu vou e levo meus filhos, meus funcionários, se eu proporciono do que eu ganho, eu proporciono para eles um bem-estar, eles evoluem e tudo isso, também eu ser competitiva. Agora, se a minha competitividade é em detrimento da morte, vamos dizer, não morte física, intelectual, da morte econômica do outro, essa pessoa é do nível primário, da Idade Média, do homem pré-histórico, nós estamos a esse nível.
né, do ponto de vista de funcionamento de evolução humana. Agora, a competitividade não é ruim, sempre enquanto ela leve o outro junto, considere o outro. Eu vou ser melhor não matando o outro, vou ser melhor fazendo o meu melhor e proporcionando para o outro. Bom, isso é isso, para o conjunto. Né? Acho que tem uma palavra que resume um pouco isso, que se chama generosidade, que é uma característica não muito comum na espécie humana, mas deveria ser mais. A generosidade é aquela que permite que o indivíduo cresça e leve os outros junto. Tem um ditado árabe que diz que a árvore grande é aquela que dá sombra para si e para os que estão na volta. Ou seja, o indivíduo cresce e leva junto aqueles que estão perto de si, trabalhando com ele e tudo mais. Então, as comunidades que interagem mais, que fazem acordos, que trabalham juntas, as associações, etc., são muito mais generosas em termos gerais do que o indivíduo que só pensa nele, que trabalha, só ele quer crescer, só ele quer usufruir, só ele quer ganhar e os outros todos têm que ficar ao serviço dele com salários achatados. Aí entra essa questão toda que nós falávamos do Espírito Santo e dos governos em geral, os governos em geral achando que devem resolver o problema rapidamente, pensando só em eles se manterem no poder, que aqui o que está em jogo em última instância é isso, não é só proporcionar o bem-estar para a população, que se fosse assim o indivíduo seria muito mais equacionado, muito mais equilibrado, mas essas decisões rápidas e bruscas e cirúrgicas que tem em vista muito mais a figura do indivíduo em si para se destacar do que propriamente resolver o problema. Então ele resolve o problema sem se importar com as pessoas. Como assim resolve o problema sem se importar com as pessoas, se o problema justamente são as pessoas, envolvem as pessoas? Não, mas eu vou resolver. Voltamos à questão da casa, não temos dinheiro para todo mês, então nós não vamos comer mais a partir de hoje. Isso vai nos salvar. Como assim vai nos salvar se nós vamos ficar 15 dias sem comer? Então, essas atitudes estranhas, bizarras, que são pensamentos que não tem que ver com uma saúde mental equilibrada, da onde vem e para onde vai esse tipo de pensamento? Esses cortes a todo custo, independentemente que o indivíduo tenha que levar em consideração uma série de coisas, não há a menor dúvida disso, mas a maneira como coloca em prática é como o pai que diz: eu vou te bater, vai ser para o teu bem, vou te espancar, vou te botar de castigo, vai ser para o teu bem. Como assim para o meu bem? Você está me batendo? Não tem outro jeito de me educar, de me ajudar, de me salvar na vida, a não ser me batendo? Não, mas é para o teu bem. Como assim para o meu bem? Do que estás falando? É nesse nível que nós estamos tratando as coisas. Isso aqui que eu queria falar, que nós já estamos no fim, eu estava vendo, mas para um programa que eu acho que é muito interessante, o que um Facebook, alguém colocou, e disse: com a globalização nós não estamos perdendo a individualidade. Sim. Eu acho um tema muito interessante, porque isso tem a ver com muito dos mal-estares, do mal-estar do indivíduo também nesse. Claro, no Brasil agora não vai além disso, mas isso é um tema muito interessante para se discutir aqui. Mas eu coloco mais alguma coisa nisso aí, que eu acho que é provocante, né? Por exemplo, o americano, embora ele seja uma pessoa com problemas, ele representa uma boa fatia na mídia norte-americana, né? E até as pesquisas, ele até recebe um apoio razoável, né? Não de uma maioria, mas um apoio razoável. E eles olham para os latino-americanos, né, como o fim do mundo. Esse grupo que defende o Trump. Mas nós olhamos eles como um modelo, porque nós queremos muitas vezes imitar eles. É interessante que aquele que nós idolatramos, entre aspas, muitos idolatram os norte-americanos, né, olham os latinos, né, com quase escárnio, né, que tem que fazer até muito. Leandro, eu acho que nós já olhamos os americanos com admiração. Eu acho que isso vem há algum tempo se desfazendo, essa idealização deles, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, independente que é uma potência econômica, isso aí eu não discuto isso, mas enquanto modelo, eu acho que esse modelo está ruindo há muito tempo. É tema para um outro programa, porque a gente pode até acrescentar outras coisas nesse sentido, porque a gente ainda continua usando termos ingleses, né? Agora, não globalizar, não interagir com outros povos,
é viver um atraso. Né? Leandro, mas é o meio termo, mas impor o modelo do outro sobre nós também é um atraso. Obrigado, doutora Lisa, obrigado, Newton. Assim concluímos o programa de hoje. Voltamos no próximo sábado.